Você já se sentiu escravo das suas emoções? Como se estivesse preso em um ciclo interminável de frustração, medo e raiva, onde nada parece dar certo. Talvez o mundo esteja desmoronando ao seu redor, ou pior ainda, a tempestade esteja acontecendo dentro de você. É nesse momento que você precisa saber, você tem o poder de escolher como reagir. O estoicismo, a antiga filosofia que tem atravessado séculos, oferece não só respostas, mas também caminhos de ação concretos para dominar sua mente, controlar suas emoções e transformar obstáculos em trampolins para o sucesso. Não se trata de negar suas emoções, mas de entender e controlá-las para que, em vez de serem suas inimigas, elas se tornem aliadas na sua jornada de autossuperação. O grande filósofo Epicteto dizia: não são as coisas que nos acontecem, que nos perturbam, mas sim a maneira como reagimos a elas. Isso significa que, mesmo diante de desafios imensos, você sempre pode escolher a forma como irá responder. A chave para a liberdade emocional está no autocontrole e na sabedoria que o estoicismo oferece. Este vídeo não vai só compartilhar essa sabedoria. Ele vai te mostrar como aplicá-la na sua vida, começando agora, de forma prática e profunda. Então, antes de prosseguir, peço que se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos como esse e ative o sino das notificações para estar sempre pronto para a transformação. E nos comentários, escreva: minha mente é minha fortaleza, pois esse será o seu primeiro passo rumo à liberdade emocional. Agora prepare-se. Vamos começar a mudança que faltava na sua vida. Primeira chave: a arte de controlar o impossível, como vencer a tempestade interna, a raiva, a frustração, o desespero. Há algo que todos nós já sentimos ao longo da vida, uma tempestade emocional que parece nos dominar. Mas, e se a verdadeira força não fosse lutar contra a tempestade? E se, na verdade, fosse aprender a controlar o que está dentro de nós, para que nada externo consiga nos derrubar? Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim o nosso descontrole interno sobre eles. Imagine por um momento que você está no meio de um grande mar revolto, com ondas enormes prestes a engolir sua embarcação. A maioria das pessoas tentaria lutar contra o mar, mas a verdadeira sabedoria não está em lutar, mas em ajustar suas velas. Assim é a vida. Nós não controlamos as tempestades, mas controlamos como reagimos a elas. A tempestade interna é muito mais destrutiva do que qualquer desafio externo. Ela se manifesta como raiva, medo, insegurança e frustração. E o pior de tudo, muitas vezes acreditamos que estamos à mercê dessas emoções. Mas o que os estoicos nos ensinam é que, ao nos dominarmos, nos tornamos inabaláveis, como uma rocha firme, mesmo nas águas mais turbulentas. A chave para essa transformação está no autocontrole. Quando algo desafiador acontece em sua vida, uma situação de conflito, uma perda, uma decepção, como você reage? Você se deixa levar pela emoção? Ou você para, respira fundo e escolhe conscientemente como se comportar? Sêneca nos ensina que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas fazer o que sabemos ser o melhor para nós mesmos, mesmo que o desejo momentâneo seja reagir impulsivamente. O autocontrole não é sobre repressão, mas sim sobre uma compreensão mais profunda do que realmente importa para nós. Vamos praticar um exercício simples, mas poderoso. Na próxima vez que você sentir uma emoção intensa se formando dentro de você, seja raiva, tristeza ou frustração, pare e faça uma pausa de 5 segundos. Respire fundo e se pergunte: qual é a melhor forma de responder a isso? Em vez de reagir de imediato, como um reflexo instintivo, permita-se ser racional por um momento.
Esse simples ato de pausa é o primeiro passo para dominar suas emoções. Não é sobre suprimir ou ignorar o que sente, mas sim sobre escolher conscientemente o seu caminho. E é assim que, aos poucos, você vai construir uma mente inabalável, que não se deixa arrastar pela tempestade emocional. Agora, imagine o poder que você ganharia se em cada situação desafiadora você fosse capaz de se manter calmo, centrado e equilibrado. É isso que um estoico faz. Ele não é imune às dificuldades da vida, mas ele se torna mais forte a cada desafio porque ele escolhe como reagir. E você pode fazer o mesmo. Se isso faz sentido para você, comente: "Eu escolho o autocontrole", e compartilhe como você tem lidado com suas emoções ultimamente. Segunda chave: a sabedoria do silêncio. Como encontrar clareza no caos, o silêncio. Ele não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma paz profunda que muitas vezes ignoramos. No meio do caos emocional, das tensões do cotidiano, do barulho constante do mundo, o silêncio pode ser a chave para a verdadeira transformação. Muitas pessoas, ao se depararem com momentos difíceis, sentem uma necessidade urgente de falar, de externar sua dor. É como se, ao gritar, ao compartilhar, sua angústia fosse ao menos diminuída, ainda que por um momento. Mas o que os filósofos estoicos nos ensinam é que, muitas vezes, o silêncio é mais poderoso que qualquer palavra. Marco Aurélio, o imperador filósofo, refletia frequentemente sobre o poder do silêncio e da introspecção. Em um de seus pensamentos mais profundos, ele diz: "Quando você é atormentado por algo, não pergunte o que é. Pergunte o que você pode fazer com isso." Ele não está nos pedindo para eliminar nossos sentimentos, mas para ir além deles. A verdadeira força está em não ser consumido pelo que sentimos, mas em aprender a refletir sobre como podemos transformar essas emoções em aprendizado. Este ensinamento estoico nos leva a refletir sobre algo essencial. O silêncio interno é uma ferramenta de transformação. Quando tudo ao seu redor está desmoronando, você tem a capacidade de se recolher dentro de si mesmo e encontrar clareza. Não é um silêncio vazio ou resignado, mas um silêncio repleto de poder e intenção. É nesse momento que você escolhe não ser conduzido pelas tempestades externas, mas criar um espaço interior onde a paz e a clareza podem emergir. Como isso se traduz na prática? Quando você enfrentar uma situação de pressão, seja no trabalho, em casa ou em um relacionamento, ao invés de responder com raiva ou frustração, faça uma pausa. Respire profundamente e busque por um momento de silêncio. Esse silêncio não precisa ser físico, mas sim um espaço mental, onde você se desliga do fluxo de emoções e permite que a razão entre em ação. Esse momento de pausa pode durar apenas alguns segundos, mas ele tem o poder de mudar tudo. Ele transforma um impulso reativo em uma ação controlada e sábia. O silêncio interior, portanto, não é fraqueza, mas a base da verdadeira força. Se você está disposto a incorporar mais silêncio em sua vida, tire um tempo todos os dias para se conectar com esse espaço interior. Pode ser durante a meditação ou simplesmente em um momento de pausa no meio do seu dia. Permita-se ser ainda. E ao fazer isso, comece a perceber como sua mente e suas emoções se tornam mais claras, mais serenas. Como Epicteto disse, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. E é no silêncio que encontramos nossa capacidade de responder de forma consciente. Se você deseja encontrar mais clareza no caos, escreva nos comentários: "Eu escolho o silêncio para encontrar força." Terceira chave: o erro invisível. Por que procurar paz fora de si só aumenta o caos?
Quantas vezes você já se sentiu em paz apenas para ser interrompido por algo externo? Um comentário negativo, uma mensagem inesperada, ou até mesmo o som do trânsito lá fora. Como se, por mais que tentássemos encontrar serenidade, sempre houvesse algo no mundo exterior que nos impedisse de ser verdadeiramente felizes e equilibrados. O erro que muitos cometem ao longo da vida é procurar paz fora de si. Buscamos um estado emocional estável a partir de coisas externas, como reconhecimento, posses materiais, relacionamentos ou sucesso. No entanto, como os estoicos nos ensinam, isso é uma busca fútil. A paz verdadeira não está nas circunstâncias externas, mas no domínio interno de nossa mente. Epicteto, o filósofo escravo que se tornou um mestre da liberdade interior, diz que não somos perturbados pelos eventos em si, mas pelo significado que damos a eles. A busca por paz fora de nós é uma armadilha. O verdadeiro poder está em aprender a agir com serenidade, independentemente das circunstâncias externas. Como uma rocha firme que resiste às ondas, nossa mente deve ser treinada para se manter inabalável diante do caos. Quando procuramos paz nas coisas externas, nos tornamos reféns de nossa própria dependência emocional. Isso pode ser visto em nossa constante busca por validação, status ou a necessidade de controlar o que não podemos. Quando algo não sai como esperado, nos sentimos frustrados e desestabilizados, como se nossa paz estivesse fora de nosso controle. Porém, a paz interna é um estado conquistado, não dado pelas circunstâncias. E essa conquista começa com um passo simples: aceitar que a verdadeira paz vem de dentro de nós, não do que está acontecendo ao nosso redor. Isso não significa ignorar os desafios, mas sim aprender a não reagir automaticamente às dificuldades. Como Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: a alma fica o que ela faz, não o que ela sofre. Na prática, como aplicar isso? Quando um evento externo ameaçar sua paz, uma crítica, um conflito ou uma mudança inesperada, pare por um momento e se pergunte: eu posso controlar isso? Se a resposta for não, então libere a tentativa de controle. Aceite o que não pode ser mudado e volte sua atenção para o que você pode controlar: suas reações e pensamentos. Esse tipo de aceitação não é resignação, mas libertação. A paz vem não da ausência de desafios, mas da capacidade de navegar por eles com clareza, confiança e autocontrole. Agora eu te desafio a pensar sobre o que na sua vida está roubando sua paz. Onde você está colocando sua felicidade e tranquilidade em algo ou alguém fora de você? Reconheça isso e comece a liberar essa dependência emocional. O verdadeiro poder está em ser imune às distrações externas. Se você está pronto para criar essa paz interior, escreva nos comentários: eu escolho a paz dentro de mim, e compartilhe como você tem buscado, ou não, essa paz interna no dia a dia. Quarta chave: o mito do controle. Como aceitar o incontrolável nos torna mais fortes. Vivemos em um mundo onde o controle parece ser a chave para a felicidade. A ideia de que se tivermos controle sobre nossas emoções, nosso trabalho, nossas relações e até mesmo sobre os outros, seremos mais felizes e bem-sucedidos. Mas será que isso é realmente verdade? Será que o controle, a busca incessante por poder e domínio, é realmente o que nos proporciona paz de espírito? Os estoicos afirmam que a verdadeira liberdade vem não do controle, mas da aceitação. Aceitar que nem tudo pode ser controlado. Aceitar que, muitas vezes, o incontrolável é justamente o que nos fortalece. A busca constante por controlar o incontrolável só nos leva à frustração, ansiedade e exaustão emocional. Epicteto, mais uma vez, nos ensina que somente aquilo que depende de nós é digno de ser controlado. O que ele nos diz é simples, mas profundo.
O que podemos controlar são nossas próprias ações, pensamentos e reações. O resto, o comportamento dos outros, os acontecimentos da vida, o que está fora do nosso alcance, deve ser aceito. O que isso significa na prática? Significa que, quando você se depara com algo fora do seu controle, como uma mudança no trabalho, uma briga com um amigo ou a frustração com algo que não deu certo, a sua verdadeira liberdade está em não reagir de forma impulsiva. A verdadeira força está em aceitar o que não pode ser mudado e focar no que você pode fazer a partir daí. Imagine, por exemplo, quando você perde um cliente importante ou uma oportunidade profissional. A maioria das pessoas ficaria imersa em frustração, sentindo-se impotente ou até culpada. Mas o estoico, ao entender que o controle sobre os outros é uma ilusão, percebe que a única escolha verdadeira é a sua reação. Ele pode sentir a dor da perda, mas não permite que isso o destrua. Ele escolhe aprender com a experiência e seguir em frente com a cabeça erguida. Liberar o desejo de controlar tudo ao nosso redor não é fraqueza. Ao contrário, é uma demonstração de grande força interior. É o reconhecimento de que a verdadeira paz vem da aceitação. Quando conseguimos separar o que podemos controlar e o que não podemos, o peso das coisas fora do nosso alcance perde a sua força sobre nós. Aqui está o exercício prático para aplicar isso na sua vida. Toda vez que você sentir a necessidade de controlar algo que está fora do seu alcance, faça uma pausa e pergunte: isso está ao meu controle ou eu posso liberar? Ao fazer isso, você começa a liberar o peso das expectativas que não servem ao seu crescimento. A busca pelo controle nos aprisiona, enquanto a aceitação nos liberta. Aceitar o que não podemos controlar não é fraqueza, mas uma escolha sábia e corajosa. Agora pergunto a você: o que em sua vida você tem tentado controlar, mas que está além do seu alcance? Deixe nos comentários e compartilhe como você tem lidado com a necessidade de controle. Quinta chave: a força do desapego, como liberar o passado e abraçar o presente. Você já se pegou preso ao passado, revivendo uma situação que não saiu como esperava, relembrando uma perda, uma decepção ou uma escolha errada? Muitas vezes nos ancoramos no que já aconteceu, deixando que o passado dite nossas emoções e nossas ações no presente. Mas, e se a chave para a liberdade estiver em desapegar-se do que já foi, para poder viver plenamente no agora? A filosofia estoica fala muito sobre o poder do desapego. Para os estoicos, o desapego não é apenas uma questão de abandonar bens materiais ou deixar para trás pessoas, mas de liberar o controle emocional que mantemos sobre o que já passou. Sêneca, em suas cartas, fala sobre a importância de não se apegar a eventos passados, porque se fazemos isso, estamos entregando o controle do presente para algo que já não existe mais. O que aconteceu no passado não pode ser mudado, mas o que você faz no presente pode transformar o futuro. Essa é a verdadeira sabedoria. Mas o desapego não é algo simples. O nosso ego, muitas vezes, se apega ao que já não serve mais. Seja uma relação fracassada, uma oportunidade perdida ou um erro cometido. O apego ao passado se torna uma prisão, que nos impede de agir com liberdade e clareza no momento presente. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força está em viver o momento atual, sem ser arrastado pela culpa ou pela nostalgia. O que foi, já foi. O que importa agora é o que você pode fazer agora. Como dizia Epicteto, a vida é curta, mas é longa o suficiente para o que realmente importa. Não a desperdice com arrependimentos. Como aplicar isso na prática? A próxima vez que se pegar revivendo uma situação negativa do passado, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer neste momento para avançar e me libertar dessa dor?
Ao invés de ficar preso ao que não pode ser alterado, focalize sua energia naquilo que está ao seu alcance agora, no que pode ser mudado, no que pode ser feito para melhorar a sua situação. O desapego não significa indiferença, mas uma escolha consciente de não permitir que o passado dite as regras do seu presente. Significa escolher viver com leveza, sabendo que o momento presente é onde está a verdadeira liberdade. Não há mais espaço para as sombras do que já foi. Só há espaço para o agora, para a ação que realmente importa. Agora, pergunte-se: o que você está carregando do passado que precisa ser deixado para trás? Que sentimento, lembrança ou situação ainda está afetando a sua paz interior? Escreva nos comentários e compartilhe como o desapego pode te ajudar a viver com mais clareza e liberdade. Sexta chave: a força da resiliência. Como transformar a dor em potência. Você já se pegou dizendo a si mesmo que não aguenta mais? Que a dor, as dificuldades e os obstáculos estão simplesmente além do que você pode suportar? A vida, sem dúvida, pode ser implacável. Às vezes, a sensação de estar sendo esmagado pelos desafios é avassaladora. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força não vem da ausência de dor, mas sim da maneira como você responde a ela? Resiliência. Essa é a verdadeira força que muitos buscam, mas poucos sabem como cultivá-la. A resiliência não significa apenas resistir ao impacto das dificuldades, mas é o processo de se reerguer, de se fortalecer com a dor, transformando o que parecia ser uma fraqueza em uma fonte inesgotável de poder. O filósofo Marco Aurélio, um dos maiores defensores do estoicismo, dizia: o que não é bom para o colmeia, não é bom para a abelha. Ou seja, ele nos ensinava que assim como a abelha transforma a adversidade em sua produção mais valiosa, o mel, nós também podemos transformar as dificuldades em algo que nos fortalece. Não é sobre evitar a dor ou fugir das tempestades da vida. Ao contrário, é sobre aprender a viver com elas, usando-as para nos tornar mais fortes, mais focados e mais imbatíveis. A verdadeira força não vem do que podemos controlar, mas da nossa capacidade de continuar a seguir em frente, mesmo quando não podemos mudar a situação. A dor não precisa ser nossa inimiga, ela pode ser um guia. Uma vez que entendemos e aceitamos isso, nos tornamos mais resistentes. Podemos absorver as dificuldades com uma mente tranquila, mantendo o controle sobre nossas reações e mantendo o foco no que realmente importa. Pratique isso. Na próxima vez que a dor bater à sua porta, seja uma perda, uma decepção ou um fracasso, pare e respire profundamente. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como essa experiência pode me fortalecer? Em vez de se afundar na dor, você a transforma. O que antes parecia um fardo insuportável se torna a sua ferramenta de crescimento. Essa prática pode não ser fácil no início, mas à medida que você a repete, verá que a dor vai perdendo seu poder sobre você. Ela se transforma em sabedoria, em força interior. A resiliência nasce quando aceitamos o que não podemos mudar, mas mantemos a firmeza para mudar o que está em nosso alcance. Se você se comprometer a cultivar essa resiliência em sua vida, escreva nos comentários: eu sou mais forte do que minha dor. Sétima chave: o poder do desapego. Como liberar o passado e abraçar o presente. Você já se pegou preso ao passado, revivendo uma situação que não saiu como esperava, relembrando uma perda, uma decepção ou uma escolha errada? Muitas vezes nos ancoramos no que já aconteceu, deixando que o passado dite nossas emoções e nossas ações no presente. Mas, e se a chave para a liberdade estiver em desapegar-se do que já foi, para poder viver plenamente no agora? Sêneca, um
dos maiores pensadores estoicos, nos ensinava que a verdadeira força está em viver o momento presente, sem ser arrastado pela culpa ou pela nostalgia. Ele dizia: a vida é curta, mas é longa o suficiente para o que realmente importa. Não a desperdice com arrependimentos. O desapego, portanto, não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sim sobre liberar o controle emocional que exercemos sobre aquilo que já passou. O passado não pode mais nos afetar, a não ser que decidamos mantê-lo presente em nossa mente. Porém, o desapego não é fácil. O nosso ego muitas vezes se apega ao que já não serve mais. Uma relação fracassada, uma oportunidade perdida, um erro cometido. Essas memórias se tornam âncoras, nos impedindo de avançar. Mas a verdade estoica é simples: o que foi, já foi. E só há um caminho para seguir em frente: abraçar o agora, com tudo o que ele pode oferecer. Na prática, o desapego começa quando aceitamos que o passado é apenas uma memória. Não podemos mudar o que já aconteceu, mas podemos mudar a maneira como reagimos a ele. A próxima vez que se pegar revivendo uma situação negativa do passado, pergunte-se: o que eu posso fazer neste momento para avançar e me libertar dessa dor? Em vez de focar naquilo que não pode mais ser alterado, focalize sua energia naquilo que está ao seu alcance, no presente. Essa mudança de foco é a verdadeira força do desapego. Não é indiferença, é escolha, é liberdade. Se você está pronto para se libertar do passado e viver o presente com mais clareza, escreva nos comentários: eu escolho viver no agora. Oitava chave: o mito do controle. Como aceitar o incontrolável nos torna mais fortes. Vivemos em um mundo onde o controle parece ser a chave para a felicidade. A ideia de que se tivermos controle sobre nossas emoções, nosso trabalho, nossas relações e até mesmo sobre os outros, seremos mais felizes e bem-sucedidos. A busca constante por controlar tudo ao nosso redor nos é ensinada desde pequenos. O controle é glorificado como um sinal de sucesso, e quem não o tem é visto como fraco ou desorientado. Mas será que isso é realmente verdade? Será que o controle, a busca incessante por poder e domínio, é realmente o que nos proporciona paz de espírito? Epicteto, o grande filósofo estoico, nos ensina algo radical e libertador. Somente aquilo que depende de nós é digno de ser controlado. O que ele nos diz é simples, mas profundamente transformador. O que podemos controlar são nossas próprias ações, pensamentos e reações. O resto, o comportamento dos outros, os acontecimentos da vida, o que está fora do nosso alcance, deve ser aceito. O primeiro passo para alcançar a verdadeira paz de espírito é entender e aceitar que não podemos controlar tudo. A ilusão de que podemos controlar tudo ao nosso redor é uma das causas mais profundas da ansiedade e do sofrimento humano. Imagine, por exemplo, quando algo sai fora de controle. Você está no meio de uma reunião importante e, de repente, um colega interrompe com uma opinião agressiva. Como você reage? A maioria das pessoas se deixa dominar pela raiva ou pelo ressentimento. Elas tentam controlar a situação, forçando uma resposta imediata, o que apenas piora o conflito. No entanto, a verdadeira liberdade vem quando você aceita que não pode controlar a reação do outro. O poder real está em controlar a sua própria resposta. A verdadeira força não está em tentar mudar o mundo ao nosso redor, mas em mudar a forma como reagimos a ele. Quando aceitamos que não podemos controlar o comportamento dos outros ou as circunstâncias da vida, uma grande carga emocional é removida. O peso das expectativas desaparece e a nossa energia começa a ser direcionada para aquilo que realmente podemos mudar: nossos pensamentos, emoções e atitudes.
Esse processo de aceitação é o que nos torna imunes ao caos externo. Ao focar apenas no que está ao nosso alcance, começamos a cultivar a paz interna. Como aplicar isso na prática? Sempre que você se encontrar em uma situação fora do seu controle, um erro cometido por outra pessoa, uma mudança de planos inesperada ou um evento que não saiu como esperado, pare por um momento e pergunte a si mesmo: eu posso controlar isso ou eu posso liberar? Se a resposta for não, então libere. Liberte-se do peso de tentar controlar o incontrolável. Aceite o que não pode ser mudado e volte sua atenção para o que está ao seu alcance, sua reação e o aprendizado que pode vir dessa experiência. Liberar o desejo de controlar tudo ao nosso redor não é fraqueza, mas uma demonstração de grande força interior. Ao aceitar o que não podemos mudar, nos tornamos mais leves, mais equilibrados, mais focados. Essa aceitação nos dá liberdade. A verdadeira paz vem da consciência de que podemos ser donos de nossas reações, mas não de tudo o que acontece fora de nós. Agora pergunto a você: o que na sua vida você tem tentado controlar, mas que está além do seu alcance? Deixe nos comentários e compartilhe como você tem lidado com a necessidade de controle. Nona chave: a sabedoria do silêncio. Como encontrar clareza no caos. O silêncio. Ele não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma paz profunda que muitas vezes ignoramos. Em um mundo cada vez mais barulhento e acelerado, somos constantemente bombardeados por informações, demandas e expectativas. E no meio desse caos, o silêncio parece algo quase impossível de encontrar. No entanto, o silêncio não é a ausência de palavras, mas a presença de uma paz interior que nos conecta com nossa essência mais profunda. Em momentos de tensão emocional, de desespero ou de ansiedade, o silêncio se torna uma ferramenta poderosa para encontrar clareza e reequilibrar nossa mente. Muitas pessoas, quando se deparam com situações difíceis, sentem a necessidade urgente de falar, de buscar conselhos, de externar suas emoções. Elas acreditam que, ao compartilhar suas frustrações, elas conseguirão aliviar a dor. No entanto, como nos ensina a filosofia estoica, o silêncio tem um poder que vai além de qualquer palavra. O verdadeiro poder do silêncio está em sua capacidade de nos conectar com nossa força interior, permitindo que possamos refletir, agir com sabedoria e responder ao caos de forma controlada. Marco Aurélio, o imperador filósofo, sempre refletia sobre o poder do silêncio. Ele nos ensina que, quando somos atormentados por algo, devemos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: o que posso fazer com isso? O silêncio não é sobre fugir dos problemas ou ignorá-los, mas sim sobre a capacidade de ir além das emoções momentâneas, de encontrar o centro em meio ao turbilhão. Quando estamos calmos, podemos ver as situações de forma mais clara e tomar decisões mais racionais. Praticar o silêncio não significa reprimir nossas emoções, mas sim dar a elas o espaço necessário para que possam se dissipar sem nos controlar. Na prática, isso se traduz em momentos de pausa durante o dia, onde você se permite estar em silêncio com seus pensamentos e sentimentos. Pode ser em uma meditação, uma caminhada silenciosa ou até mesmo em uma pausa de alguns segundos durante o caos. O silêncio interior permite que você se distancie das reações impulsivas e encontre um espaço de reflexão, onde a sabedoria pode surgir. A prática do silêncio é também a prática da autodisciplina. Ao resistir à tentação de reagir de imediato, ao invés de buscar uma solução imediata para um conflito, você se conecta com a sabedoria interna que só o silêncio pode oferecer. O silêncio interior é uma forma de fortalecimento, uma forma de escolha ativa
de como responder aos desafios da vida. Na próxima vez que você se sentir atacado por emoções intensas, raiva, tristeza, frustração, permita-se um momento de silêncio. Respire profundamente e se pergunte: qual é a melhor forma de responder a isso? Esse simples gesto de pausa pode transformar um impulso reativo em uma ação sábia e controlada. Silenciar-se não é fraqueza. Silenciar-se é a maior forma de poder, porque é no silêncio que encontramos a verdadeira força. Ao praticar o silêncio, você encontrará mais clareza e serenidade, independentemente do caos externo. E no momento de silêncio, você descobrirá que muitas vezes a resposta já estava dentro de você. Se você deseja encontrar mais clareza no caos, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio para encontrar força. A verdadeira liberdade começa dentro de você. Ela não vem de controlar o que está fora, mas de dominar sua mente e suas emoções. Como o grande Epicteto nos ensinou, não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim a maneira como reagimos a elas. Cada desafio, cada obstáculo, cada dor que enfrentamos é uma oportunidade disfarçada para cultivar mais sabedoria, mais autocontrole e mais clareza. O estoicismo nos oferece não uma fuga do sofrimento, mas a capacidade de atravessá-lo com dignidade, força e equilíbrio. Neste vídeo, você aprendeu que o controle sobre o que podemos mudar e a aceitação do que não podemos são os pilares para alcançar uma paz duradoura. Você entendeu que a verdadeira resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de se reerguer mais forte após cada queda. Você viu que o silêncio não é apenas uma pausa nas palavras, mas uma força que transforma nossa maneira de ver e reagir ao mundo. Ao longo dessa jornada, você foi convidado a praticar o desapego, a libertar-se do passado, a deixar ir o que não lhe serve mais. Você aprendeu que o controle não está na luta contra as circunstâncias externas, mas na capacidade de ajustar suas velas internas para que, independentemente do que aconteça, você continue navegando com serenidade. O verdadeiro estoico não é aquele que nunca sente, mas aquele que sabe como viver com suas emoções sem ser dominado por elas. Agora é a sua vez. O que você escolherá para o seu próximo passo? Vai continuar sendo refém das tempestades internas ou vai começar a praticar o autocontrole, o desapego e o silêncio para alcançar a paz verdadeira? O caminho para a liberdade emocional está diante de você. Cada escolha que você faz neste momento pode ser o primeiro passo para a transformação interior. Se algo neste vídeo ressoou com você, então escreva nos comentários: eu sou o mestre da minha mente. Curta este vídeo, não como uma ação comum, mas como um compromisso com a sua evolução interna. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de sabedoria e autotransformação. E ative o sino das notificações para não perder nenhuma das lições que virão. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa sabedoria. O mundo precisa de mais pessoas que saibam viver com serenidade, que saibam lidar com a dor e que escolham a sabedoria. A verdadeira mudança começa agora. Ela começa quando você decide, conscientemente, se tornar o mestre da sua mente e da sua vida.